Olá pessoal, vamos aí a mais uma aula de higiene e segurança do trabalho. Essa é a aula de número 4. Nós estamos mantendo a continuidade das aulas anteriores, então nós vamos continuar falando do item 1, que são agentes agressivos físicos nos locais de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre vibrações. Bom, o que seriam as vibrações num ambiente de trabalho? Então, a vibração, nós vamos assumir que ela é um movimento oscilatório. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo como esse aqui, que tem uma massa M, ele está numa posição em que é suportado por uma mola de rigidez K, e ele se desloca a partir do momento que eu solto esse corpo, ele se desloca para cima e para baixo e começa a se deslocar na direção X. Então ele faz um movimento oscilatório, como a gente pode ver aqui nessa figura, tá? Ele poderia ser ter essa oscilação em azul ou em vermelho, dependendo da amplitude do movimento. Às vezes o corpo ele pode ter forças exercidas sobre ele, no caso aqui a única força, as forças que vão estar sendo exercidas sobre o corpo é a força peso e uma força de restabelecer a forma original da mola, né, que é a força elástica. Ok? Se você tem, por exemplo, um corpo que está tentando manter o equilíbrio, e ele, por exemplo, está fazendo um movimento rotativo, né, um movimento alternado, isso para uma máquina, né, um certo equipamento, então ela vai estar podendo fazer ou realizar um movimento oscilatório. Se o corpo ele vibra, ele vai descrever um movimento oscilatório e periódico. Então, isso aqui é um movimento periódico. O movimento ele se repete, então ele tem um período, por isso periódico. E ele está se desenvolvendo ao longo do tempo. Então aqui, se a gente traça um gráfico disso, nós vamos ter aqui o tempo, né? Vai acontecendo o tempo, e ele vai ampliando o seu movimento, a amplitude. Então essa é a definição de vibrações, de uma vibração, quando a gente trata de sistemas físicos, né? Em relação às vibrações diárias, né? Então o corpo humano ele vai sofrer vibrações diariamente, principalmente em meios de transporte, como esse que a gente está indicado aqui, num ônibus, tá? Um ônibus urbano aí, que transportam pessoas, né? Ou mesmo trens, tá? Entretanto, né, nem todas as vibrações que acontecem elas são prejudiciais, tá? Existe uma faixa aí que são consideradas prejudiciais e outras não. Ok? Nós vamos considerar, por exemplo, para frequências baixas, tá? Frequências baixas, em torno de 4 a 8 Hz, nós vamos ver aí a norma, tá? Que fala sobre as frequências que causam danos aos trabalhadores. Essas frequências de 4 a 8 Hz são as que provocam incômodos nos trabalhadores. Mas nós vamos ver aí tabelas, gráficos que vão indicar isso. Toda vez que aparecer esse indicador aqui em cima no nosso slide, tá, pessoal, significa de onde foi tirada a informação para a produção dessa aula. Então, o livro texto aqui para essa aula é Ergonomia, Projeto e Produção, do autor Ichiro Ida. Tá? Ele tem essa capa. Quando as imagens aparecerem nos slides, elas também vão mostrar a fonte, tá? Vai estar indicado aqui a fonte, ó. Então esse é o site, quem quiser procurar, vai estar indicado ali. Ou ainda vai aparecer aqui na parte inferior do slide
a fonte, tá? Indicando o site, se é do YouTube, etc. Ok? Então tudo está indicado. E no final da aula também vai ter as referências bibliográficas que vocês podem consultar. Vão aparecer os livros, textos, etc. Em relação ao uso de algumas ferramentas, tá? No caso aqui, ferramentas manuais, por exemplo, esse martelo demolidor, tá? Ou ainda, no caso de furadeiras, grampeadores, martelo elétrico, martelo pneumático, tá? Essas ferramentas provocam muitas vibrações em braços, em mãos de quem as utiliza, trabalhadores, né? E isso, pessoal, produz alguns problemas no corpo do trabalhador, como isquemias e dores locais. Se o trabalhador ele se expõe continuamente, sem interrupção, a essas ferramentas, o que vai acontecer é a produção de lesões que não são reversíveis, tá? Elas não têm como, depois que você adquire a lesão, você não tem como se livrar dela, ela vai ficar irreversível. Então, esses são os tipos de lesões que acontecem quando você usa esse tipo de ferramenta manual, continuamente. A vibração, ela vai ser definida por 3 variáveis. Como que a gente vai caracterizar a vibração para poder medir se ela é prejudicial ou não ao corpo humano? Então a gente vai medir essa vibração por frequência. A frequência é medida em ciclos por segundo, certo? Que é o Hertz. Ou ainda a gente pode medir a vibração pela intensidade do deslocamento, isso em centímetro ou milímetro. Ou ainda a gente pode medir como uma aceleração que o corpo sofre. Nesse caso ela é medida em Gs, tá? Então, 1G é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, vocês vão ver nas escalas de medidas das normas, por exemplo, tá? Ou de quem mede, faz essas medições, vocês vão ver as escalas medidas em porcentagem de gravitação. Então, às vezes vai estar lá medindo, esse movimento deu 0,6 G. Significa que é uma porcentagem aí de 0,6, vamos supor se fosse 0,6%, né, da gravidade, ou 0,006% G e assim por diante, tá? 1% de G, então é o quanto teria aí em relação à gravidade. E a última forma de medir a vibração é pela direção do movimento. Então aí você mede em função de 3 eixos ortogonais. Então a gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z para medir a direção do movimento. Quais são os tipos de vibração que a gente pode ter, tá, pessoal? Isso aqui tanto para qualquer tipo de corpo, tá? Então eu posso ter uma vibração. Eu tenho um corpo aqui que tem uma massa M, ele está, por exemplo, preso num teto. E aqui eu coloco uma mola, tá? Essa mola, se eu puxar o corpinho para baixo e depois soltar, essa mola vai tentar restabelecer o corpo na posição que ele estava, né? Mas assim, o corpo vai começar a vibrar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Só que eu estou deixando o corpo vibrar livremente. Agora, se eu puxar esse corpo para baixo, tá? E essa força que eu puxei, eu faço com que seja a mesma força que vai fazer com que ele retorne à posição inicial, a vibração já não é livre, ela já está sendo forçada. E se eu colocar, por exemplo, aqui, um amortecedorzinho, ela já é uma vibração que é amortecida. E aí eu tenho vários outros tipos de vibrações, dependendo do que eu for realizar no meu experimento. Quais seriam os efeitos da vibração se a gente considerar em máquinas, tá? A gente pode dividir isso em máquinas e em seres humanos, organismos vivos, né? Então, as vibrações em máquinas, elas podem acontecer, gerar alto risco de acidentes. Ao mesmo tempo,
ela pode causar desgaste prematuro de componentes. Consequentemente, você vai ter acidentes aí posteriormente. Você vai ter quebras inesperadas, gerando custos para as pessoas que têm essa máquina, né? Então, aumento de custos de manutenção, fadiga estrutural. Então, esses são alguns efeitos de vibração indesejados em maquinários, né? Que influenciam no funcionamento, por exemplo, do trabalho cotidiano de uma pessoa, né? E o efeito das vibrações no organismo humano. Então, os efeitos das vibrações, por exemplo, de uma máquina, interfere diretamente no corpo humano, se esse corpo humano está em contato com essa máquina, né? Isso pode gerar danos permanentes ao organismo humano. Então, vamos ver alguns efeitos das vibrações sobre o organismo humano. Então, os efeitos são efeitos fisiológicos, tá? E também psicológicos no trabalhador. Então, um dos efeitos comuns aí que sempre estão ocorrendo é perda de equilíbrio, tá? Como essa imagem aqui. Falta de concentração, tá? Devido a excesso de vibração. A visão se torna turva e diminui a acuidade visual. Então, isso são alguns efeitos da vibração sobre o organismo. Tá? Então, tem aí um trabalhador que está trabalhando numa plataforma que ela está vibrando muito, tá? Pode acontecer dele ter esses sintomas. Em trabalhadores que trabalham em áreas florestais, por exemplo, e utilizam uma motosserra, como essa daqui na figura, pode ser que ocorra uma degeneração do tecido vascular do trabalhador. Isso ocorre gradativamente. E, além disso, você tem aí a degeneração do tecido nervoso. Consequentemente, você vai ter aí uma redução da capacidade de manipular o equipamento, tá? E uma redução no tato nas mãos. Isso, então, dificulta o controle motor das mãos. Em casos mais graves, tá? Na utilização, por exemplo, de uma motosserra, a circulação do sangue nos dedos ela vai reduzindo e ela vai sendo afetada. Isso vai tornando o problema, tornando ele um pouco maior. Isso vai provocar o fenômeno chamado de dedo branco. Tá? E em outros casos que são hipersensíveis, né? E mais elevados os casos, pode até chegar à necrose dos dedos, ok? Aqui a gente tem uma figura, tá? Um gráfico que mostra os limites de exposição a valores máximos de vibrações suportáveis para tempos de 1 minuto a 12 horas de exposição. Então, por exemplo, no sentido longitudinal do corpo, aqui a gente está vendo uma pessoa e o sentido é longitudinal, de baixo para cima, né? Passa dos pés até a cabeça. O corpo humano ele é mais sensível, tá? Quando a vibração passa no sentido longitudinal do corpo. E ele é mais sensível numa faixa de 4 a 8 Hz. Então aqui, ó, nesse gráfico, a gente tem as frequências de vibração em Hz nessa região de 4 a 8 Hz aqui. Então, se a gente traçar um limite aqui, ó, tá vendo? Então, nessa faixa aqui, ó, o corpo humano é mais sensível na área longitudinal. Então, se eu tenho uma máquina que vibra aí de 4 a 8 Hz, eu preciso me preocupar se ela está vibrando no sentido longitudinal, porque isso vai afetar de uma maneira mais intensa, né, o trabalhador. E aí, nessa faixa de trabalho, eu tenho limites, né? Então, por exemplo, eu vou ter nessa faixa que trabalhar, por exemplo, durante 1 minuto. Se eu estivesse trabalhando numa faixa aqui de aceleração de acima de 5 metros por segundo ao quadrado, ó, a aceleração aqui para essa faixa, eu teria que trabalhar mais ou menos uma duração de 1 minuto. Eu não posso passar de 1 minuto, senão isso vai causar problemas para o trabalhador. Agora, se eu tiver o valor de uma aceleração, né,
de 0,5 metros por segundo. E aí ele trabalha durante 8 horas. Esse é o limite máximo do trabalhador trabalhando nessa frequência de 4 a 8 Hz, ok? Para uma aceleração de 0,5. Isso corresponde mais ou menos a uma aceleração de 0,3 Gs, tá? Que seria proporcional à aceleração da gravidade. Agora, no sentido transversal, tanto em Y aqui que vocês estão vendo, que atravessa o corpo de um braço para o outro, ou no X, o organismo ele é mais sensível na faixa de 1 a 2 Hz. Então essa é a faixa de sensibilidade. Então se a minha máquina trabalha nessa faixa de 1 a 2 Hz de frequência, tá? Se eu vou trabalhar, por exemplo, no valor de uma aceleração de 30 minutos, de 1,5 metros por segundo ao quadrado, eu vou trabalhar com o trabalhador apenas 30 minutos. Beleza? Eu não vou passar disso daí. Agora, se as frequências aumentarem, né? Daí eu vou ter que ver os intervalos aqui e tal. Então, eu vou ter que traçar aqui, por exemplo, para 2 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter aí uma frequência de 3 Hz, tá? Se eu trabalhar 4,5 aqui, ó, eu vou ter mais ou menos de 3,5 a 4,5, né? Eu vou ter que respeitar essa faixa aqui de aceleração, tá? Eu não vou poder passar dela. Ok? Então, esses são exemplos gráficos. Segundo recomendações dessa norma, a norma ISO, tá? De 1978, ela traz alguns valores máximos de vibrações suportáveis para tempos de 1 minuto a 12 horas de exposição, e ela traz 3 critérios de severidade para o trabalhador, que são recomendações aí da norma. Então ele diz o seguinte, ela fala sobre limites de conforto, limites de fadiga e limite máximo de exposição. Limites de conforto, né? Sem maior gravidade, como ocorre em veículos de transporte coletivo. Limite de fadiga, né? Provocando redução na eficiência dos trabalhadores, como em máquinas que vibram. Então, quando o trabalhador está trabalhando com máquinas que vibram, ele já está num limite de fadiga. E quando ocorrem vibrações no limiar do risco à saúde, tá? Você está no limite máximo de exposição. E quando você está numa situação em que você está sendo transportado através de um trem, por exemplo, um ônibus, você está no limite de conforto, que não tem maiores gravidades ao corpo. Okay? Então, isso aqui são critérios de severidade dessa norma ISO de 1978. A gente tem algumas frequências intermediárias, tá? De 30 a 200 Hz, elas podem provocar doenças cardiovasculares relacionadas ao coração, tá? Em frequências mais altas, acima de 300 Hz, o sintoma é de dores agudas, pode acontecer, né? E distúrbios neurovasculares. Alguns desses sintomas, tá, são reversíveis, você consegue reverter o sintoma se você faz um período de descanso, tá? Mas assim que ele for exposto novamente às vibrações, ele retorna, tá? Aqui vai entrar um novo termo que é chamado de frequência de ressonância. Frequência de ressonância, né? Então, o que seria? O organismo humano, ele é normalmente composto de diversos ossos, tá? Tem ossos, articulações, músculos, órgãos. E a vibração ela não reage de maneira uniforme em relação ao corpo humano, né? A gente viu aqui, que você, por exemplo, pode ter uma vibração do eixo X, do eixo Y, né? Ou longitudinalmente. E dependendo por onde a vibração passa no corpo humano, ela vai ser mais sensível ou não. Então ela não é uniforme, tá? Ela não vai ser a mesma de um braço para o outro ou longitudinalmente. Então, cada parte do organismo,
ele então pode tanto amortecer, como pode amplificar vibrações. Então, ele amortece e aumenta as vibrações. E essas amplificações vão ocorrer quando partes do corpo passam a vibrar na mesma frequência. Então, vamos supor que você está numa plataforma e aí a plataforma vibra e ela vibra na mesma frequência de algumas partes do seu corpo. Tá? Então, o que acontece? Se essa vibração da plataforma vibra mais ou menos com a mesma frequência do seu por exemplo, do coração, por exemplo, ele entrou em ressonância com o coração. Então, os dois estão vibrando na mesma frequência, tá? E quando isso acontece, a gente chama que é a frequência de ressonância. Aqui a gente tem partes do corpo e a frequência de ressonância de cada parte do corpo. E os sintomas que acontecem devido ao fenômeno de ressonância. Então, por exemplo, a nossa cabeça, ela tem uma frequência de 5 a 20 Hz. Tá? Então, se eu tenho uma máquina que está em comunicação comigo, eu estou tocando nela tal, e ela vibra de 5 a 20 Hz, ela está em ressonância com a minha cabeça. Então, ela está vibrando com a mesma frequência que a minha cabeça tem. Se eu for, por exemplo, agora trabalhar com as mãos, né? As mãos têm uma frequência de ressonância de 4 a 5 Hz. Se eu estiver trabalhando nessa faixa de frequência, elas vão ressoar com a mesma frequência das mãos. Acontece que quando você, dependendo de qual parte do corpo você está utilizando, né, pode acontecer alguns sintomas. Então, se eu, por exemplo, estou vibrando aqui de 4 a 6 Hz, que corresponde à faixa de vibração do meu coração, tá? Se eu fico durante muito tempo, isso pode acontecer, pode gerar sintomas, né, como dores no peito. Dores no peito tem mais a ver com a parte do coração, né? Se eu estivesse trabalhando de 3 a 6 Hz, né, no estômago, eu teria provavelmente alguns sintomas desagradáveis estomacais, tá? E para os rins, trabalhando com 10 a 18, eu teria parte de urina solta, né? Alguns sintomas que eu tenho. Então, se a gente considerar apenas algumas partes do corpo, como a gente fez, tem diferentes tipos de ressonância que estão relacionados à forma que cada parte do corpo vibra separadamente. Tá? De maneira geral, né, quanto maior for a massa da parte do corpo, mais baixa será a sua frequência de ressonância. Tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, vamos pegar a parte do cérebro. O cérebro ele tem uma massa maior que, por exemplo, vamos pegar aqui, que as mãos, por exemplo, tá? Se a gente pegar aqui, ou com as mãos, tá? Então, ele vai vibrar menos, ele vai ter uma frequência menor do que a das mãos, tá vendo? A frequência das mãos é maior. Então, isso está relacionado com a massa da parte corporal. Então, vamos para um exemplo aqui, né? Então, você tem um homem aqui, ó, na figura, tá? E esse homem está sobre uma plataforma vibratória, certo? Essa plataforma começa a vibrar, então ela vai vibrando, ó, começa a vibrar e vai aumentando a frequência de acordo com o tempo, né, em cada instante. E aí uma parte do corpo começa a vibrar, então começa a vibrar isso aqui do pé, vai subindo, tal, longitudinalmente, né, e chega à sua maior intensidade. E aí vamos supor que depois, com esse aumento da vibração progressivo, né, uma parte aí do corpo que estava vibrando, né, ela para de vibrar. Ele atinge, por exemplo, vamos pegar nomes, né? Vamos supor aqui que o estômago, ó, ela começa a vibrar e vai aumentando a vibração. Aí ela chega aqui numa faixa
vamos pegar aqui do estômago, de 3 a 6, de 6 Hz. Então o estômago ele vibra com 6 Hz. Então ela começa a vibrar e ela chega na plataforma a 6 Hz. Então ela está vibrando igual ao estômago, então ela entra em ressonância aqui. Tá? Isso aí pode acontecer um sintoma de dor estomacal. Só que aí ela começa a vibrar agora mais alto, vai aumentando a frequência, tá? E ela chega agora, por exemplo, a 20 Hz. 20 Hz é a frequência de vibração dos olhos, ó. Dos olhos, está aqui, os olhos estão aqui, ó. Então, o que acontece? Ela já passou da fase de 6 Hz. Então, aqui, ó, o estômago, ele para de vibrar agora, beleza? Ele passou, quando passou para 7, ele já começa a parar de vibrar, vai aumentando e ele vai chegar a 20. Aí o estômago não vibra mais, quem vibra agora são os olhos. Então, é como se essa parte do estômago fosse desligada e aí os olhos começam a vibrar e entrar em ressonância. Tá? Aí, efeito dos olhos, por exemplo, aqui, você teria uma dificuldade visual. Ok? Enjoos, tá? Então, os enjoos eles vão acontecer quando há sinais contraditórios com a visão e os receptores vestibulares do ouvido interno, tá? O ouvido interno ele tem a ver com a nossa percepção da localidade, né? Onde a gente está localizado no espaço e as acelerações que a gente faz no nosso corpo. Então, se a gente está, por exemplo, sentado num avião e tem uma turbulência, ou se a gente está navegando num navio, né, tem ondas fortes, isso altera a nossa posição e a aceleração do corpo, e isso provoca sensações, né, de enjoo, por exemplo, como náuseas. A gente pode caracterizar o movimento corporal como ativo, tá, e movimento passivo. Então, o corpo sofre movimento ativo quando ele está andando, ou ele está correndo, ou está pulando. E ele tem um movimento passivo quando ele está sendo manipulado. Por exemplo, ele está sendo sacolejado dentro de um ônibus ou de um trem. Então, ele está fazendo um movimento passivo. Os enjoos eles vão afetar menos no caso de movimentos ativos. Então, eu estou fazendo um exercício, por exemplo, estou correndo, estou andando, estou pulando, estou fazendo um movimento ativo. Então, ele vai afetar menos o meu corpo, eu vou ter menos enjoo, tá? Ou seja, eu vou ter mais controle do meu movimento. Quando isso acontecer, eu estou tendo controle do meu movimento. Então, o motorista de um carro, ele é um membro ativo. Ele controla os movimentos. Então, ele não vai ter um enjoo, tá? Agora, os passageiros podem ter enjoo, porque eles não estão tendo controle da situação. Então, eu posso pensar que eu vou reduzir um enjoo se eu mantiver, por exemplo, a cabeça estática e antecipar os movimentos do veículo, tá? É como se eu fosse fazer um movimento compensatório ou como se eu estivesse controlando o movimento, tá? Bom, algumas vibrações em meios de transporte. Então, praticamente todos os meios de transporte provocam vibrações. Se eu tiver, por exemplo, uma vibração de baixa frequência, né, de 4 a 20 Hz, naquele gráfico que a gente mostrou, então está aqui a área, ó, 4 a 20 Hz, tá? É uma velocidade aí de 0,06 a 0,09 G, né? De 6 a 9% da gravidade. Então, ela vai ser particularmente incômoda, né? Pode acontecer que me ocorra náuseas e vômitos. Aí você pensa naqueles pilotos de caça. Aqui a gente está falando de 9% de G, né? Lá eles atingem uma parte da gravidade, até 10 Gs, né? Bem alto. Então, imagina a sensação que eles sentem lá em cima. É muito prejudicial para o organismo, né? Se a gente está trabalhando com frequências muito baixas, né, inferiores a 1 Hz, aqui no nosso gráfico, a gente está vendo aqui, ó, menos que 1, elas são já provocadas por ondas do mar, tá? E aí elas vão gerar ânsia de vômito, indisposição em geral.
E aí, então, por exemplo, em veículos ou navios, a gente pode ter uma redução desses sintomas, né, de enjoos, se a gente, por exemplo, fixar a visão na linha do horizonte do mar. Então, isso é uma maneira de você tentar reduzir o enjoo sem tomar nenhum medicamento, tá? Ou você também pode, para evitar aí problemas de enjoo, tomar medicamento antes de viajar, né, de navio, tá? Ou ainda você usar a paisagem a seu favor, olhando numa área estática do mar, né, longe, né, a distância, beleza? Ou você também pode tentar antecipar o balanço do navio e transformar o movimento que seria um movimento passivo, né, em movimento ativo. Se a gente comparar os dois sexos, né, homem e mulher aqui, as mulheres são mais sensíveis que os homens em relação a vibrações. Crianças também, tá? Então, entre adultos, você tem aí uma diferença individual também em relação à vibração. E você consegue, depois de um certo tempo de fazer o mesmo movimento, né, vibratório, seu corpo cria uma certa resistência aí a esse movimento. Como que a gente faz o controle de vibração, tá, corporal? Então, se a gente tem uma vibração intensa, como essa aqui, de uma pessoa usando uma britadeira, né, a vibração ela parte aí da ferramenta manual e passa pelas mãos. Chega no braço e até o corpo do operador. Isso, como a gente viu lá na frente, pode ocasionar dormência nos dedos, né? Até perda de coordenação motora. Então, a gente tem aí, se a gente pensar em ferramentas que podem causar aí vibração corporal, né? A gente tem furadeiras elétricas, rebitadores, como esse daqui, um rebitador pneumático, né? Peneira vibratória, tá? Ou motosserra. Todas elas vão provocar algum tipo de sintoma, tipo enjoo, ou interferência em fala, ou confusão visual. E a exposição contínua, né, desses equipamentos pode ocasionar aí lesões tanto na coluna vertebral como a parte gastrointestinal, ok? Além de perda de controle muscular em partes do corpo. São 3 itens aí que acontecem quando a gente utiliza esses tipos de maquinário. E como que a gente faz para controlar essas vibrações? Tá? A gente pode tomar algumas providências. Uma delas é eliminar a fonte de vibração. Então, eu tenho a fonte de vibração, eu tento reduzir a fonte. Eu tento estudar a vibração que provoca a ressonância, tá? E tento eliminar isso. Tá? Desligando certas partes, fazendo algo desse tipo, né? Vamos dar um exemplo. Então, a gente tem aqui a exemplo disso, a britadeira, né? Manual. Isso daqui, ó. Então, a vibração mais prejudicial que provoca ressonância nos membros superiores aqui, ó, é de 5 Hz. Então, 5 Hz pode ocorrer problemas nessa parte. Mas você também tem outras prejudiciais que acontecem devido a esse tipo de vibração. Então você tem que ter sempre atenção prioritária nessa faixa de trabalho quando usa uma britadeira manual. Tá? Você não precisa se preocupar tanto com as outras faixas. Essa é a principal. E para não ter mais problemas com esse tipo de ferramental, você pode, de repente, tá lubrificando as máquinas, fazendo manutenção periódica, né? Para não prejudicar ainda mais a vibração dessas máquinas. Você pode, por exemplo, colocar calços de borracha ou alguma coisa que inocule aí, ou diminua a vibração, né, na máquina, ou ainda até amortecedores de vibrações. São algumas outras ideias, né? A gente pode isolar a fonte. Ao invés de eliminar a fonte, a gente pode isolar. Então, nesse caso, o trabalhador não vai entrar em contato direto com a fonte. Tá? A gente pode utilizar alguns materiais, por exemplo, como foi citado aqui, ó, calços de borracha, tá? Por exemplo, ou amortecedores. Então aqui, vamos supor que a parte de baixo aqui, ó, tem um motor, tá? Ela está vibrando muito e eu
ficam nessa parte de cima. Então, eu estou usando as molas para que elas absorvam parte aí das vibrações e eu não receba grande parte delas. Então, eu estou isolando a fonte. Tá? Isso é um exemplo. Outro exemplo é utilizar absorventes como borrachas, né, ou espumas de plástico. Tá? Então, aqui eu tenho calço de borracha anti-vibração. Tá? São vários exemplos aqui. Ou um jogo de amortecedor de borracha, tá? Também, onde eu vou fixar aqui minha parte de cima da máquina, né? Ok? Ou ainda, além de isolar a fonte, um quarto item seria proteger o trabalhador. Como que a gente protege? Usando luvas e botas, tá? Como essa luva de proteção anti-vibração aqui, ó. Beleza? É um exemplo. E por último, a gente pode controlar as vibrações concedendo pausas ao trabalhador. Então, se a vibração ela é contínua, a gente pode programar essas pausas, dando, por exemplo, 10 minutos de descanso, tá, para cada trabalho aí, para evitar a continuidade de exposição do trabalhador a vibrações. A frequência e a duração dessas pausas vai depender do trabalho, do tipo de trabalho que você faz, tá? E essas pausas, se elas tiverem duração adequada, elas vão permitir a recuperação do corpo, pelo menos parcialmente, tá? E isso vai diminuindo aí o efeito cumulativo das vibrações no organismo. Bom, em relação às máquinas, né, pessoal, o que causaria as vibrações em máquinas, tá? Então, por exemplo, eu posso ter efeitos dinâmicos nas tolerâncias da manufatura, folga, por exemplo, pode causar vibração, rolagem de alguma estrutura da máquina, contato entre partes também pode gerar, ou desbalanceamento de partes rotativas, né? Ou movimento alternado. Tudo isso pode ocasionar vibrações em máquinas. Então aqui a gente vai ter uma sequência de imagens que vão mostrar algumas causas de vibrações em máquinas. Então tenho aqui um eixo rotativo, ele gira aqui, tá? Ele está preso nesses dois mancais, e aí, de repente, ele é desbalanceado. Ela começa a rodar, isso vai dar um desbalanceamento à máquina. Isso vai gerar vibração. Então aqui, se eu tivesse, por exemplo, um indicador de vibração, né, eu veria um salto aqui no meu indicador, medidor de vibração. Então isso é prejudicial ao trabalho. Outra forma é desalinhamento angular. A máquina, o motor aqui, por exemplo, está desalinhado em relação ao eixo, tá? Então isso ia provocar uma série de vibrações aqui na meu ambiente de trabalho. Ou ainda desalinhamento de eixo, né? Então vocês estão vendo aqui o eixo, ó, ele está desalinhado em relação ao meu eixo de trabalho, né? Ao rolamento e o eixo. Então isso vai gerar uma série de vibrações. Uma falha de fixação. Então eu tenho aqui, ó, o meu eixo ele está rodando, né? E essa fixação não está bem feita. O parafuso está solto. Então isso pode ocasionar vibrações. Falta de rigidez, tá? Então, por exemplo, a base é de concreto, a base é metálica. Isso não tem uma rigidez adequada, né? Então também vai acontecer aí vibração. Então isso aqui são exemplos de vibrações que poderiam acontecer em máquinas. Bom, quais seriam as normas que falam sobre vibrações? A gente tem as normas reguladoras, né? As NRs. O anexo 1 da NR número 9, ela fala sobre vibração. E ela fala sobre requisitos de vibrações quando você está expondo um trabalhador nas suas atividades laborais. Então ela fala principalmente para a parte de vibrações em mãos e braços. Então vibrações em mãos e braços, a sigla é VMB. E vibrações de corpo inteiro, VCI. As disposições gerais, né, da NR9. Nós vamos pegar aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Ela é um pouco longa, a gente vai pegar um ou dois exemplos para vocês verem, tá? Mas depois vocês podem ler a norma separadamente, tá? O intuito da aula não é falar da norma inteira, né? É dar algumas ideias aí da norma. Então, a organização que trabalha aí com uma máquina ou com algumas coisas relacionadas a vibrações, ela deve
ter medidas de prevenção e de controle de vibrações mecânicas que afetem a segurança e a saúde do trabalhador, tá? E ela deve eliminar o risco, tá? Quando não tiver uma tecnologia disponível. Isso reduzirá os níveis de vibração aos menores níveis possíveis, né? Item 3.1.1. Então, no processo de eliminação ou redução de riscos relacionados à exposição de vibrações mecânicas, tem que ser considerado outros fatores, como esforços físicos dos trabalhadores. Essa imagem aqui, por exemplo, ele fazendo o carregamento, né? Em cima de uma plataforma que está vibrando, por exemplo, e aspectos posturais. No item 3.3, as ferramentas manuais, como essa daqui, ó, tá? Que produzem uma aceleração superior a 2,5 metros por segundo ao quadrado, nas mãos dos operadores, devem informar junto às suas especificações, as técnicas, né, a vibração emitida pelas mesmas, indicando as normas de ensaio que foram utilizadas para medição. Ok? Agora, em relação à avaliação preliminar da exposição. No item 4.1, por exemplo, deve ser realizada a avaliação preliminar da exposição às vibrações de mãos e braços ou vibração de corpo inteiro, tá? E a gente vai considerar alguns aspectos para isso. O ambiente de trabalho, se o processo tem muita vibração ou não, as operações que você está fazendo, as condições, ou características das máquinas, veículos, ferramentas, equipamentos de trabalho, tá? Outro item é informações fornecidas por fabricantes durante os níveis de vibrações gerados por ferramentas, ou veículos, máquinas, equipamentos, quando disponíveis. E os dois últimos itens aqui que a gente está analisando, você analisar a estimativa de tempo de exposição à vibração que o trabalhador está tendo e os esforços físicos e aspectos posturais. Como eu falei, né, nessa norma tem outros itens aí, vários, né? A gente anotou aqui apenas 5 itens, tá, pessoal? Mas existem mais, vocês devem ir lá na norma e fazer a leitura. Em relação à avaliação quantitativa da exposição dos trabalhadores às vibrações de corpo inteiro. Então, a avaliação de exposição ocupacional à vibração de corpo inteiro tem que ser feita utilizando sistemas de medição, tá? Aparelhos que medem o nível de vibração, por exemplo, que vão permitir determinar a aceleração resultante normalizada aí, e do valor da dose de vibração resultante, o VDVR, ok? O nível de ação para a avaliação da exposição diária de vibração corresponde a um valor da aceleração resultante entre 0,5 metros por segundo ao quadrado ou ao VDVR, né, de 9,1 metros por segundo elevado a 1,75. Nós vamos falar aqui sobre esse AREM aqui, tá? Ali na frente. Bom, algumas medidas de prevenção que a norma fala para o trabalhador, né? Ou para o empregador. Então, avaliação periódica da exposição do trabalhador a vibrações, orientar os trabalhadores quanto aos riscos, né, de exposição à vibração, utilização de EPIs, beleza? E, além disso, o direito do trabalhador se comunicar aos seus superiores se perceber níveis anormais de vibração. Vigilância da saúde dos trabalhadores, adoção de procedimentos e métodos de trabalho alternativos que reduzam a exposição de vibrações mecânicas. Então, essas são algumas medidas de prevenção, mas existem mais, e eu recomendo que vocês observem, leiam aí as normas da NR9, por exemplo, a NR15 também, beleza? A gente tem aqui, nesse quadro da norma, alguns critérios de julgamento e tomada de decisão, dependendo da aceleração resultante, por exemplo, do nível de vibração aí, de uma máquina. Então, por exemplo, se eu pegar uma máquina que trabalha com um nível, se o trabalhador está trabalhando num local que tem um nível de aceleração resultante de acima de 3,5 metros por segundo. A região técnica, a consideração técnica aqui é uma região de incerteza, tá? Então, qual que é a ação recomendada? Adote medidas preventivas, nesse caso, e corretivas que reduzam a exposição diária. Tá? Então, isso aqui é como você vai utilizar essa tabela. E aí, pessoal, como eu falei,
Se você faz a medida da aceleração resultante da exposição de vibrações, por exemplo, de uma ocupação diária de um trabalhador, é esse AREM que é calculado, tá? Como que ele é dado? Ele é dado pela aceleração resultante, tá? Que é uma equação, vezes a raiz quadrada do tempo de duração da jornada diária de trabalho, por exemplo, dura 6 horas, por exemplo, dividido pela hora normalizada, que é 8 horas, né? Ou 480 minutos. Isso aqui vai dar em metros por segundo ao quadrado, beleza? É de acordo com essa norma NHO 10, tá? Ok. Esse área aqui, pessoal, ele é dado por uma equação, tá? Tem uma equação grande lá, que você calcula aí a aceleração resultante do ambiente de trabalho. E como que você mede essa aceleração, pessoal? Você pode, por exemplo, utilizar níveis de vibração, você pode utilizar medidores de vibração, como esses daqui, tá? Para equipamentos, tá? Por exemplo, de acordo com a ISO 8041. Aqui eu colei, tá? Como que você veria a norma NR15 de atividades e operações insalubres. O anexo 8, ele contém o assunto de vibração, cujo objetivo é estabelecer critérios para caracterizar as condições de trabalho insalubre decorrente da exposição de vibrações de mãos e braços e vibrações de corpo inteiro. E aqui você vai ter uma série de itens aí, pessoal, tá? Que eu recomendo que vocês leiam da norma. Ela está na internet, é só baixar e fazer uma leitura aí prévia. Beleza? Ok, então esse era o assunto de hoje. A gente falou sobre vibrações. E eu vou deixar para vocês a lista 3, tá? Que deve ser entregue aí nas próximas aulas. Beleza? Ou até o dia da prova. Então a gente tem aí o item 1, o item 2, a questão 3, questão 4, questão 5, questão 6, questão 7 e questão 8. Aqui eu deixei as referências, tá? Isso aqui é um vídeo para vocês darem uma olhada, que é interessante. Aqui no vídeo é explicado como que você calcula o AREM, tá? De uma forma mais equacionada. Isso para quem quiser saber mais do assunto, então venha ver esse vídeo. E aqui esse livro eu recomendo vocês terem, que ele tem tudo da área de ergonomia. É uma bíblia da área de ergonomia. Eu recomendo que vocês tenham esse livro de alguma forma. Comprem ele, tá? É um livro muito bom, do Ichiro Ida. E é isso aí, pessoal. A gente fica aí finalizando essa aula. E até a próxima.